Palavra de Deus, se você puder abrir a sua Bíblia em Daniel. Nós ganhamos um berço de bebê, está disponível. A pessoa para quem nós estamos fazendo essa campanha já tem o berço. Se você souber de alguém que precisa de um berço, nós temos um berço disponível para doar. E também não esqueça de fazer a sua contribuição para a cesta de Natal que nós vamos entregar ali na Vila Garcia, tá bom? Acho que a gente só tem essa semana para correr muito, né, para poder fazer essa entrega de generosidade ali na Vila Garcia. Daniel, capítulo 1. Então, desde segunda-feira, meu coração, eu estava querendo pregar uma mensagem de Natal, porque a gente está, semana que vem já é Natal. E vou para lá, venho para cá, com o Natal na cabeça, mas nada fluía. E de maneira que eu me rendi a esse tema aqui, olha. Um tempo de consagração para mudar uma estação. E quando eu cheguei nesse tema, eu percebi Deus dizendo, é isso. Por que é isso? A gente trabalha com famílias. E a gente vê como as pessoas se perdem no fim do ano. Elas vão para as comemorações de amigo secreto, comemorações nas empresas, nos seus departamentos. Elas passam o ano inteiro cuidando da sua santidade, cuidando da sua vida. Mas quando chega nesse momento, o que elas fazem? Elas extrapolam. E o fim do ano, que era para ser um fim do ano celebrativo, o começo do ano, que era para ser um começo do ano, assim, cheio de força, cheio de garra, cheio de entusiasmo, elas sabotam isso, porque elas acabam fazendo coisas que não devia fazer, tendo comportamento que não devia ter, falando coisas que não deviam falar, porque elas vão para esse lugar de comemoração e algumas delas se perdem. E eu entendi que Deus estava querendo trazer um tempo para nós, não sei para os outros, mas para essa igreja. Um tempo de consagração para mudar uma estação. E não tem um texto mais adequado do que esse de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, o chefe disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que te faça uma experiência com os seus servos durante apenas 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer, água para beber. E depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comiam da mesa do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passado 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho, que havia sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. E a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência, para conhecerem os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso,
sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas de todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Você pode orar comigo? Querido Deus, eterno Pai, o Teu nome é poderoso sobre a terra, o Teu nome, ele é conhecido, a Sua fama é conhecido por todos na face da terra. Senhor, nós queremos que o Senhor olhe para nós hoje e nos favoreça. Sabe, Senhor, assim como o Teu nome é maior sobre a terra, a Tua fama é grandiosa, nos alcance hoje, Deus, nos dando instruções da Tua palavra, Senhor. O Senhor mesmo imprimindo a Sua vontade, o Seu querer no nosso coração, Senhor. Nós queremos Te representar melhor neste mundo. Nós queremos aperfeiçoar a nossa vida com o Senhor, alinhando com a Sua palavra. Nessa noite, se propício aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um tempo de consagração para mudar uma estação da sua vida. Qual é o resultado que a gente obtém de um tempo de consagração? Quais são as coisas que nós podemos identificar na nossa vida quando nós nos propomos a um tempo de consagração? Um grande resultado sempre vem de um pequeno esforço ou de um pequeno sacrifício que nós fazemos de consagração a Deus. Essa história que nós acabamos de ler, ela acontece no ano 587 a.C. Isso aqui foi o pior capítulo da história do povo de Israel. Porque esse rei chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele destrói completamente a nação de Israel. Ele destrói os muros, ele destrói o templo. E ele pega 10.000 jovens e levam esses homens como prisioneiro. Mas dentre esses 10.000 jovens, a Bíblia fala que 4 deles se destacaram. A Bíblia diz que primeiro eles eram jovens sem defeitos. Eu estava vendo essa informação, me lembrei quando eu tinha 18 anos, próximo disso, ali no alistamento militar, todo homem no Brasil passa. Eu não queria servir o tiro de guerra, na minha cidade, o lugar mais próximo para servir o exército, e exército nunca foi um negócio que eu gostei de participar, mas como todo jovem, todo homem, quando completa 18 anos, tem que fazer o alistamento, e eu fui para aquele lugar. Colocaram uma sala cheia de meninos nus, e o médico do exército ia passando, ia examinando cada um. Não podia ter defeito nenhum para ser alistado. Não podia ter marcas de cirurgia, não podiam ter tatuagens, lógico, talvez isso tenha mudado hoje, mas naquela época era assim. Não podia ter uma cicatriz de cirurgia, não podia ter uma tatuagem. Eles diziam, tem que ser sem defeito. Infelizmente eu fui alistado, e essa é uma história para eu contar outro dia. Mas eu acho que vale a pena contar um pedacinho. Sempre gostei muito de dormir. E eu estava um dia tirando guarda, com um fuzil sobre mim, e um sono terrível me pegou. E eu então, era de madrugada, o sargento está dormindo, eu tive uma ideia brilhante. Vou subir numa árvore. Deitei, coloquei o fuzil sobre mim e tirei uma palhinha lá em cima. Quando eu olho para baixo, está lá o sargento me procurando. Ele sumiu da minha frente, rapidamente desci de cima da árvore, e até hoje, se ele estiver vivo ainda, não descobriu onde eu estava naquele dia dormindo. Jovens sem defeitos, jovens de boa aparência, jovens cultos, jovens inteligentes, jovens que dominavam vários campos do conhecimento. Esses foram os jovens que foram trazidos ali para o rei da Babilônia. Sábios, bonitos e inteligentes. Isso
se a gente pudesse colocar um rótulo na vida desses jovens, escravo de luxo. Jovens, bonitos e inteligentes. E só aqui, nessa informação que a Bíblia traz para a gente, algo já fica muito evidente aqui. Você não apenas será celebrado pelas suas qualidades, mas você também será perseguido por causa delas. Porque às vezes a gente acha que as qualidades que nós temos, meu corpo é perfeito, eu sou bonito, eu sou inteligente, todo mundo tem que me amar. E não é assim. Ser bonito, ser forte, ser inteligente, dominar muitas coisas, isso vai abrir portas para você, mas também vai fechar portas para você. Isso vai, assim, proporcionar para você, talvez, oportunidades, mas também oportunidades serão tiradas de você. A gente carrega essa ambiguidade de que, assim, jovens, bonitos e inteligentes, suas qualidades pode atrair determinado tipo de pessoa, mas também sua qualidade pode expulsar pessoas da sua vida. Suas qualidades podem aproximar pessoas, suas qualidades podem afastar pessoas. Isso é uma ambiguidade que nós carregamos. Se você conversar com Salomão, ele não vai conseguir te explicar isso. Se você conversar com o Espírito Santo de Deus, ele não é que ele não vai conseguir, mas ele não vai te explicar isso. Esses jovens, eles foram escravizados por serem jovens sem defeito, jovens inteligentes, jovens de boa aparência, jovens que dominavam todos os campos do conhecimento, jovens que fossem capazes de servir no palácio. Sua beleza atrai inimigos. Você é uma pessoa culta, inteligente. É desafiador quando a gente é culto e inteligente. Porque, eu estou falando da gente, estou incluindo você, viu? Porque você conhece a resposta, mas ninguém quer te ouvir. Você sabe o caminho, mas ninguém quer te ouvir. E às vezes você fica perdido, né? Você sabe o que é certo, você tem a resposta certa, você faz a leitura certa do ambiente, você tem as habilidades específicas, e você pode achar que as pessoas te acham, assim, presunçoso. Ou até mesmo, se você identificar isso na sua vida, você pode ficar com aquele sentimento, eu sou presunçoso. Não. Reconhecer que você é uma pessoa bonita, reconhecer que você é uma pessoa inteligente, que você é boa numa área, que você funciona bem no outro. Isso não é presunção, não é orgulho, não é ser prepotente, não é ser arrogante. A presunção, ela não se manifesta quando você reconhece as qualidades que você tem. A presunção se manifesta quando você acha que somente você é o mais inteligente de todos. E somente você é o mais bonito de todos. Isso sim é presunção. Mas alguém achar que tem as suas qualidades, identificá-las e dizer, eu sou bom nisso, isso não é presunção. E esses jovens, eles foram perseguidos por aquilo que eles estavam carregando. Quem sabe você está carregando algo especial da parte de Deus, e você diz assim, por que essa pessoa não gosta de mim? Por que essa pessoa não me apoia? Por que essa pessoa não é companheira? Eu faço de tudo para, ganhar a amizade dela, mas ela não quer minha companhia. Se você está enfrentando esse tipo de situação, você não está sozinho. Sim, José passou por isso, Daniel passou por isso, Sadraque, Mesaque, Abednego passaram por isso. Fique tranquilo, porque Deus vai abrir um caminho para você. Que onde você estiver, suas qualidades, suas habilidades, elas serão reconhecidas e elas serão muito valorizadas. A Bíblia diz que esses jovens deveriam ser instruídos na língua e na literatura dos babilônios. Então eles deveriam ser ensinados a língua materna dos babilônios, eles deveriam ser ensinados a literatura, e nessa época, Babilônia, ele era o epicentro do conhecimento, as escolas de medicina, o centro do conhecimento era lá na Babilônia. Esses jovens tiveram que aprender os costumes dos babilônicos. Veja, a roupa deles foi mudada, o estilo de roupa deles foi mudado, a comida deles foi mudado. Assim, os jovens tiveram seus cabelos cortados. O judeu gosta de cabelo grande, algumas tribos, e eles tiveram que cortar os seus cabelos. Seus nomes foram mudados. Daniel passou a se chamar Belsazar. Daniel significa Deus é meu juiz. Belsazar significa Deus, que Bel proteja o rei. Bel era o principal divindade da Babilônia. Ananias significa Deus
foi gracioso comigo, trocou o nome dele para Sadraque, que significa comando de Acu, Deus do mal. Veja só, eles adoravam o Deus do mal, para que o Deus do mal não fizesse mal para eles. Que coisa estranha. Misael significa quem é como o nosso Deus? E ele teve seu nome mudado para Mesaque, que significa aquele que pertença a Deus Shedak. Shedak era a deusa da guerra, a deusa da vingança. Azarias, que significa Deus é quem me ajuda, teve o nome trocado por Abidnego, que significa servo de Nego. Nego era o Deus, é o nome do Deus Sol. Desafios para se adaptar aos novos nomes, desafios para aprender a linguagem, desafios para, assim, saber a cultura de onde eles estavam sendo colocados. Nós, eu e você, nós vivemos nessa grande Babilônia. E nós precisamos aprender a linguagem deste mundo. Nós precisamos aprender a linguagem das vielas da Babilônia, as vielas deste mundo, para a gente poder trabalhar, para a gente poder viver, para a gente poder investir, para a gente poder crescer, para a gente poder aparecer. Mas ao mesmo tempo em que nós estamos vivendo nessa Babilônia e tentando compreender todas essas coisas, nós não podemos perder a nossa essência. Como cristãos, nós não podemos perder a nossa fé. Como cristãos, nós não podemos perder a nossa identidade de filho. Como cristãos, nós não podemos perder o amor de Deus. Se lembrar que apesar de nós estarmos na Babilônia, você continua sendo pertencente a Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu. Apesar de você estar trabalhando na Babilônia, a sua forma de trabalhar é como um filho de Jerusalém. É como um enviado, é como um embaixador. Nós precisamos transitar nesses meios, nesses ambientes, sem nós sermos contaminados por eles. Nós precisamos aprender a sentar em mesas, saber o que comer e saber o que não comer. Saber o que beber e saber o que não beber. Eu fui numa reunião, uns colegas do partido, esses dias. Era uma celebração lá que eles estavam fazendo. E você tem que sentar em todas as mesas. E um amigo lá queria pregar uma peça em mim. Eu me trouxe um copo de refrigerante. Eu não estou bebendo refrigerante já faz pelo menos uns 5 anos. Minha esposa deve fazer uns 10. Abolimos refrigerante da nossa mesa. Mas esse cara trouxe um copo de refrigerante para mim. Pastor, toma aqui um copo de refrigerante. Eu não ia beber porque eu não estou bebendo refrigerante. Mas eu fui dar uma olhada no que estava dentro. E o que tinha dentro era cerveja. Sim. Entende? Provavelmente, se eu fosse na onda dele, como é que eu ia representar Deus no meio dessa turma? Não tem problema. Assim, isso é uma conversa que a gente tem que ter outro dia, né? Nossa cultura, a cultura evangélica brasileira é uma cultura que não aceita a bebida alcoólica, não aceita o cigarro. Se você trouxer um missionário, por exemplo, americano, canadense, eles vão chegar aqui, vão beber, vão fumar e vão achar isso muito normal. Mas a cultura brasileira não é assim. Quando você senta numa mesa, você tem que aprender o que você vai aproveitar e o que você vai descartar. Irmãos, nós precisamos falar como eles, porque nós estamos em Babilônia. Nós precisamos interagir como eles. Mas nós precisamos saber que a nossa linhagem é de outro lugar. Nós precisamos saber que nós somos cidadãos dos céus. Ainda que a gente precisa ter uma linguagem aqui e outra ali, ainda que a gente precisa ter uma certa agressividade nos negócios, ainda que a gente tenha que ter um pensamento corporativo com a nossa empresa, ainda que a gente tenha que ter uma visão empresarial de crescimento, de avanço, uma visão profissional de desenvolvimento, nós não podemos esquecer que nós estamos andando na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia. Nós temos que governar na Babilônia, mas nós não temos os princípios de governo da Babilônia. Nós temos que negociar dentro da Babilônia, mas os nossos princípios de negócio, eles são negócios dos céus. Nós precisamos entender que, ainda que os nossos pés estejam nessa Babilônia, o nosso coração é da Nova Jerusalém.
Por isso nós precisamos ter cuidado com o que a gente pensa. Precisamos ter cuidado com o ambiente. Precisamos ter cuidado com as companhias. Precisamos ter cuidado com a linguagem. E como eu disse para você, existem pessoas que, se você se juntar a ela, isso é uma criptonita para você. É como a criptonita é para o super-homem. Tem companhias que, se você andar, vai empobrecer a sua inteligência. Tem companhias que, se você andar, você vai parecer um tolo, porque aquela pessoa é tola. Tem pessoas que são criptonitas para a sua fé. Tem pessoas que são criptonitas para a sua moral. Tem pessoas que são criptonitas para a sua santidade. Tem pessoas que você chega, começa a conversar ali no grupo de amigos, e como eu disse, né, um perigo que nós corremos hoje é isso, né, essa temporada. De você estragar como você termina o ano e como você inicia o ano. Como eu disse, não é poucas vezes que eu tive que apagar incêndio de pessoas que vão para as festas, vão para a comemoração no final do ano, bebe, trai a mulher, mexe com a mulher dos outros, faz isso, faz aquilo. E por quê? Porque, assim, está na Babilônia, mas esqueceu que é um cidadão dos céus, é um cidadão de Jerusalém. Jesus disse isso para os seus discípulos: se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Mas vocês não são do mundo, porque eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Você é um representante de Deus, um embaixador do Senhor. Nós estamos nesse mundo meio caótico aí, agitado, moralmente rebaixado, sem vida. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Nós pertencemos a Jerusalém que desce do céu. Os babilônios mudaram o nome desses jovens. Daniel, justiça de Deus, ou Deus é minha justiça. Misael, não há Deus como o nosso. Sadraque, Deus é gracioso. Azarias, só Deus me ajuda no meio dos homens. Os babilônios podem chamar a gente do que eles quiserem, mas nós sabemos a nossa fonte. Nós sabemos o que nós carregamos, o Espírito Santo de Deus. Os babilônios podem chamar a gente do que quiser, mas nós sabemos o que nos mantém em pé. De qual é a mesa que nós comemos, de qual vinho nós bebemos. 10.000 jovens foram levados prisioneiros, 4.000 deles se destacaram. Por que esses homens se destacaram? Daniel ficou ali com os babilônios pelo menos 70 anos como prisioneiro. Se ele foi para lá com 15 ou 18 anos, a gente não sabe exatamente quando ele morreu. Mas o que fica bem claro no texto bíblico e textos extra-bíblicos é que este homem transitou por vários anos dentro do governo, só porque ele escolheu um tempo de consagração. Quando você lê, por exemplo, Daniel capítulo 3, Nabucodonosor levanta uma estátua de 27 metros. E diz assim: quando tocar o sino aqui, quando tocar a buzina, todo mundo vai ter que se dobrar diante dessa estátua. Daniel e seus amigos não faziam isso, ficavam de pé. Isso quase lhe custou a vida, porque eles foram lançados numa fornalha. Quando Daniel sai dessa fornalha, ele passa a ser chefe dos adivinhos, dos bruxos, dos astrólogos. Veja, que coisa incrível isso. Capítulo 5 de Daniel, o rei Dário foi um outro lugar que Daniel serviu. Rei Dário instituiu uma lei. Durante um período todo mundo só podia orar para ele, mas Daniel não. Daniel orava ao Deus de Israel. E por causa disso eles foram lançados na cova dos leões. A pergunta é: será que você tem coragem de ficar de pé diante de uma situação? Não, não quero. Não quero. Não é para mim. Eu soube de um homem de alto escalão de um banco. No final do ano foram convidados todo o seu departamento para ir para uma ilha. Eles iam festejar o fim do ano, os bons negócios que tiveram. Só que o seu chefe falou assim: eu não quero que você traga sua esposa. Essa reunião é só para homens. Eu falei assim: como assim? Eu não vou levar minha esposa? Eu ando com ela para cima e para baixo. Como eu não vou levar ela? Eu falei assim: não, essa é uma reunião só para homens. Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Ele falou assim: não, se é só para esse tipo de coisa, então eu não vou. Ele falou assim: se você não for, você vai perder a sua função.
Será que você tem essa coragem, essa inflexibilidade moral de não se contaminar com as coisas da Babilônia? Um pastor, ele era alemão, chamado Richard Wurmbrand. Você pegou aí? Porque é alemão. Meu Deus do céu, perdoa a gente aqui. Richard, esse pastor alemão, quando o comunismo chegou na Romênia e começou a fechar todas as igrejas lá, alguns pastores foram expulsos da Romênia. Aqueles que não foram expulsos, eles ficaram na Romênia, mas eles foram presos. E esse Richard foi o único pastor que ficou preso por 14 anos, sendo torturado todos os dias. Ele disse assim, eu não vou me dobrar diante daquilo que o mundo pensa que eu tenho que fazer. Eu fui chamado para cuidar das ovelhas que Deus me deu. 14 anos preso. A história dele conta que ele conseguiu fugir. E quando ele foge, ele funda uma das maiores associações existentes no mundo hoje, chamado A Voz dos Mártires. Uma organização interdenominacional que apoia, que ajuda, que dá socorro para pessoas cristãs que são perseguidas pelo mundo. Será que nós teríamos essa força? Será que nós teríamos essa coragem? Será que nós teríamos essa fibra de nos posicionarmos a partir daquilo que nós cremos? Será que nós teríamos coragem de ser um representante de Deus nos ambientes? A Bíblia diz que 3 anos Daniel ficou sendo treinado com os seus amigos. Treinado no modo de viver da Babilônia, mas com o coração na sua terra natal. Às vezes nós somos assim, irmãos, treinados nesse mundo, mas para fazer com que as coisas de Deus avancem no mundo. Por exemplo, Paulo, ele foi treinado para ser um perseguidor do Evangelho, mas um dia ele foi encontrado por Jesus e ele passou a ser um desenvolvedor do Evangelho. Abner, que foi treinado pelo rei Saul, general, Abner foi o cara que pegou na mão de Davi e falou assim, Davi, já está mais do que na hora de você assumir o reinado sobre todo Israel. Você é um grande guerreiro, você já tem a unção de Deus sobre a sua vida, chegou a hora de você ganhar, você reinar sobre o reino de Israel. Esther, por exemplo, foi treinado no mundo. Para quê? Para defender os interesses de Deus, em guardar a nação do povo de Deus. E Daniel também foi treinado na Babilônia. Para quê? Para organizar o retorno de Israel, do povo judeu, para a sua cidade natal, ali em Jerusalém. Então, nesse momento, nós estamos sendo treinados aqui, no mundo, mas para servir a Deus. A Bíblia diz então que o chefe dos oficiais foi designado a ele que tratasse Daniel e os seus amigos de uma forma. O rei ordenou que ele se alimentasse de toda a comida e bebida que saísse da mesa do rei. Para que eles fossem mais habilidosos, para que eles se tornassem pessoas mais bonitas, para que eles se tornassem pessoas mais inteligentes. O rei pensou assim, o rei Nabucodonosor pensou mais ou menos assim: se o que me alimenta, alimentá-los, eles serão mais poderosos. Se o que me sustenta, sustentá-los, eles vão ser imparáveis. Se o que me satisfaz, satisfazê-los, eu terei eles para sempre do meu lado. Se o que me dá prazer, trouxer prazer para eles, eles serão um dos meus. Mas acontece que todo alimento que vinha da mesa do rei, primeiro passava pelo altar de Baal. Tudo era consagrado a Baal. E veja, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Existem 2 coisas que fazem uma pessoa empobrecer, se tornar miserável mesmo, sem ter que comer. Essa semana eu estava sentado numa mesa, ouvi a história de um homem, 64 anos. Esse homem, filho de pastor, ele construiu 2 restaurantes de alto padrão, ganhou muito dinheiro, perdeu a sua esposa. Quando ele perde a sua esposa, ele começa a sair com várias mulheres. Ele estava dizendo: eu perdi os meus restaurantes, eu perdi o meu dinheiro todinho, eu vivi os meus últimos anos vivendo de favor na casa de uma pessoa e comendo o que ela me colocava na mesa. Por quê? Porque eu peguei o meu dinheiro e gastei tudo com prostituição. A primeira coisa que faz você empobrecer é a promiscuidade.
você usar o dinheiro para prostituição. A segunda coisa que faz você empobrecer, perder tudo que você tem, é a idolatria. Quando você adora determinada coisa, você se torna parecido com aquela coisa. Mais uma vez, estava numa mesa essa semana, uma mulher de 50 e poucos anos. Eu falei, por que você não se casou? Eu falei, não sei, acho que Deus não quer. Porque até mesmo, ela disse assim, até mesmo rezar para Santo Antônio, desculpa aí se você gosta dele, mas até mesmo rezar para Santo Antônio eu fiz. Eu colocava Santo Antônio de cabeça para baixo, acendia uma vela para ele e eu nunca consegui casar. Quando você vai estudar a história de Santo Antônio, e muita gente faz isso na nossa cultura, acender uma vela, ou colocar o santo de ponta cabeça, até aparecer um marido. Quando você lê a história de Santo Antônio nunca foi casado. Nunca se casou. Então, o que você adora, você se transforma naquilo que você adora. Entende? Como essas coisas interferem na nossa vida. Então, assim, todo alimento passava ali pelo altar de Baal, passava pelo altar da idolatria. E o que disse Daniel? Não, eu não quero. Eu vivo na Babilônia, sou treinado pela Babilônia, eu sento na mesa da Babilônia, mas eu não quero ser alimentado pela mesa da Babilônia. O que me alimenta é a mesa de Deus. Eu bebo daquilo que Deus me dá, eu me sustento daquilo que Deus me dá. Meu alimento vem de outra fonte, a minha motivação vem de outra fonte, o meu sustento vem de outra fonte, a minha força vem de outra fonte, o meu prazer vem de outra fonte. O que mata a minha fome é o que está na mesa de Deus. Olha, que posição incrível. Ele perguntou, o que não sai da mesa do rei? O guarda falou assim para ele, você está louco, cara? Porque olha o que você está conversando comigo, o rei mandou. Se ele descobrir que eu estou fazendo alguma coisa diferente, ele vai me matar. Eu tenho medo de perder minha vida. Mas Daniel fala assim, olha, só por 10 dias. Só por 10 dias me dá legumes e águas. Irmãos, sua consagração vai inspirar a vida das outras pessoas. Não foram os amigos de Daniel que falaram assim, não, me dá aqui só o legume e a água. Não foram os amigos de Daniel, foi Daniel que falou. Sua consagração vai inspirar outras pessoas. Não tenha medo de falar, não quero, não vou participar, isso não é para mim, eu penso de forma diferente. Não tenha medo. E tenha certeza que Deus vai levantar companhias, pessoas, gente séria, gente que ama a Deus, gente que negocia com os princípios de Deus, gente que quer conquistar, mas quer conquistar do jeito de Deus, para estar perto de você, para te ajudar. Existem alguns benefícios de um tempo de consagração. Primeiro, tenho 13 minutos para terminar essa palavra. Primeiro benefício de um tempo de consagração, te faz entrar no outro nível. 10 dias, esse foi o tempo de consagração de Daniel. Depois de 10 dias ele se tornou Sápatras. Sápatras é um governo que governa 120 outros governos. Ó. Ele foi um dos 3 que fez isso em todos os reis que sucederam Nabucodonosor. Um tempo de consagração leva você para outro nível. Pode ser um pequeno tempo, um momento de você se abster de coisas que Deus quer que você se abstenha. Um pequeno momento de sacrifício para um grande crescimento. Isso é consagração. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes de Deus. Ele diz assim, ó, sacerdócio real, nação santa. Eu, o Cláudio, nesse momento eu sou sacerdote da eclésia, sacerdote da igreja. Mas eu também sou sacerdote do mundo dos negócios. Eu também sou sacerdote da minha casa. Você é um sacerdote. Talvez todos que estão aqui não são sacerdotes da eclésia, não são um pastor da eclésia, da igreja. Mas você é um sacerdote da sua casa. Você é um sacerdote do mercado. Não pense menos a respeito de você. Você é separado. Então, tire um tempo de consagração. Porque você é um sacerdote enviado por Deus para representá-lo onde você estiver. Está no hospital, está no mercado,
está na quitanda, está na faculdade, está sendo professora, está aqui, está ali. Somos sacerdotes, todos nós. E todo sacerdote precisa de um tempo de consagração para entrar numa nova estação. Todo sacerdote precisa de um momento de consagração para poder avançar de nível. O livro de Levítico, no capítulo 8, é o melhor texto que você tem para você entender o que é um tempo de consagração. Ali, por exemplo, quando vai acontecer a consagração que Moisés faz de Arão e os seus filhos, Moisés, quando ele ia consagrar um sacerdote, ele matava um cordeiro. E ele pegava o sangue daquele cordeiro, molhava os ouvidos, a orelha do sacerdote, molhava o dedão da mão do sacerdote e molhava o dedão do pé do sacerdote. É um único momento no Antigo Testamento que traz assim um pacote completo de como nós devemos nos consagrar. Por exemplo, lá fala que o sacerdote tem que colocar a mão sobre a cabeça da ovelha, do carneiro. Isso aqui mostra a pessoalidade desse momento de consagração. A consagração ela te faz entrar num outro nível de conquista. Nós precisamos separar períodos de consagração, irmãos. Jejum, se abster de comer, de beber determinada coisa. Deus tem dado a graça para mim de, por 7 anos consecutivos, fazer um jejum de 40 dias só tomando água. Eu sei que tem pessoas que duvidam, mas está aqui a minha esposa, minha filha, dentro da minha casa, fazendo churrasco, fazendo lasanha. Eu fazendo churrasco, fazendo lasanha. Eu preciso me mostrar firme nesse negócio, não vou abrir mão dele. Nós estamos aqui há 20 anos nessa cidade. Talvez você olhe assim e fale assim, esse negócio é fácil. Não é fácil ser pastor de uma mesma igreja por 20 anos, ainda mais sendo de uma igreja batista. Pastores da igreja batista têm vida curta, ministerialmente falando. 3 anos. Primeiro ano, bendito é o que vem em nome do Senhor. Segundo ano, quem é este? Terceiro ano, crucifica, manda embora. Essa igreja, pela graça de Deus, essa maldição já foi quebrada. Teve pastor que foi embora, escoltado pela polícia, irmãos. Então, quando a gente olha para essa história de 20 anos, eu fico, como é que a gente chegou até aqui? Consagração, 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 consagração. Quando eu acho que eu entro num tempo de consagração e tudo muda. Quando eu acho que tudo vai dar errado, eu entro num tempo de consagração e tudo fica muito mais claro. A consagração te leva para outro nível. Segundo, a avaliação, a consagração faz você ter uma avaliação criteriosa de si mesmo. Então, como eu disse, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro lá, do cabrito não, como é que chama esse negócio? Não é bode não, é outro. É o contrário do bode. Isso, ovelha. Botava a mão e ali transmitia o pecado daquele sacerdote, daquele homem sobre aquela ovelha. Quando a gente separa um tempo de consagração, assim a gente começa a se voltar para a gente mesmo, a gente começa a ver os caminhos que nós estamos percorrendo, as coisas que nós estamos fazendo. É um momento de pessoalidade, sabe? Você fica introspectivo assim, meu Deus, onde eu estou? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Terceiro benefício de uma consagração, nós ouvimos melhor Deus. Então, matava-se a ovelha, o sacerdote era ungido na sua orelha. A ponta da sua orelha direita era ungida. Quem sabe você está precisando de um tempo, de uma resposta de Deus? Quem sabe você está nesse tempo que, Senhor, eu preciso de uma direção para a minha vida, eu não sei o que fazer, para onde eu vou, eu não sei qual decisão tomar, Deus está difícil compreender todas as coisas. Separe um tempo de consagração. Porque quando a gente se consagra, irmãos, a gente começa a ouvir Deus, é como se Deus fosse nosso amigo, sentasse do nosso lado. Começa a dizer coisas que são desconfortáveis para a gente ouvir, mas é o nosso amigo, é o nosso Pai. Eu não tenho o dom de visão aberta. Ninguém é perfeito, né? Nesse nível aí. Ter todas as coisas numa só, concentrar todos os dons numa só pessoa, não existe isso. Mas nesse tempo que eu estou, nesse período que eu estou de jejum, e eu fiquei muito preocupado por muitos anos, falando assim, eu não vou falar dos jejuns que eu faço, porque isso aqui vai parecer que eu sou arrogante, que eu sou isso ou aquilo. Não, preciso parar com isso.
As pessoas precisam saber que é possível fazer. As pessoas precisam saber quais são os resultados de um tempo de consagração. Então, a partir de hoje, eu vou falar aos 4 ventos o que Deus tem feito na minha vida através de um tempo de consagração. Porque as pessoas precisam ser inspiradas, elas precisam ser desafiadas. E nesse tempo, assim, eu não vejo um anjo na minha casa, mas é como se o vento da asa dele passasse assim, me olhando, sabe assim, você fica assim tão perceptivo, tão atento com as coisas que Deus está fazendo, porque um tempo de consagração você ouve melhor a Deus, você fala melhor com Deus, tudo que você entrega, tudo que você dedica para Deus, sabe, seu ouvido fica apurado, você fica com uma sensibilidade. Façam uma consagração. Talvez você tenha que sacrificar um comportamento, sacrificar lugares que você frequenta, se abster de pensamentos, porque quando a gente separa um tempo de consagração, isso que nós sacrificamos melhora a nossa audição. 4, outro benefício da consagração, a bênção na mão que trabalha. Então, o texto diz que o dedão da mão era ungido. O que significa? A maioria das pessoas são destras. A grande maioria. Essa aqui é a mão que pega a espada. Essa aqui é a mão que produz. Essa aqui é a mão que assina os contratos gloriosos e poderosos. Essa aqui é a mão que produz. Nós precisamos de um tempo de santificação para frutificar melhor as nossas habilidades. As habilidades elas começam a fluir, frutificar, elas começam a ser notadas pelas pessoas. Há um fluxo quando a gente separa um tempo de consagração para a nossa vida. Outro benefício, promove o equilíbrio nas ênfases da vida. A Bíblia diz que o sangue desse cordeiro, ungia o dedão do pé. Por que fazia isso? Se você pegar a história, por exemplo, dos reis antigos, Saul, por exemplo, foi um desses. Quando ele conquistava um rei, quando ele conquistava aquela nação, ele cortava o dedão da mão e do pé. Quando se tira o dedão do pé, você perde o equilíbrio. Você anda, mas você não anda velozmente. Você não tem equilíbrio para lutar, para o desafio que vem pela frente. E quando você faz um tempo de consagração, assim, gera um equilíbrio em você. As ênfases da sua vida. Por exemplo, tem gente que começa a trabalhar às 7 horas de manhã e só para às 22 horas da noite. Está equilibrado isso? Não está. Cadê o tempo para Deus? Cadê o tempo para a família? Cadê o tempo para o descanso? Está precisando de equilíbrio. Tem gente que dorme às 7 horas, o relógio desperta, ele está dormindo. Fala assim, não vou trabalhar hoje porque está chovendo, vou ficar em casa hoje. 10 horas da noite ele está dormindo de novo. No outro dia, 7 horas da manhã, o relógio toca, está na hora de ir para o trabalho. Fala assim, mas o tempo está nublado, eu vou pegar chuva no caminho, não vou trabalhar hoje não. Você tem que melhorar essa ênfase aí. Um trabalha demais e o outro trabalha de menos. Nós precisamos de equilíbrio nas ênfases. Irmãos, as ênfases, elas se revelam na nossa vida facilmente. Se você convive com uma pessoa, você logo vai descobrir quais são as ênfases da vida dela. E um tempo de consagração traz equilíbrio nas nossas ênfases. Às vezes, existe um milagre prontinho para nascer. Ele está ali, na porta do gol. Sim, a um passo de um tempo de consagração. Um tempo de consagração. Um tempo de consagração faz a sua vida romper. O milagre está pronto. É como diz Isaías 37, versículo 3. A Bíblia Viva traz essa tradução incrível. O milagre está pronto. Olha o que diz. É como a hora em que a mulher sofre terrivelmente para dar à luz, mas não tem força para fazer a criança nascer. O milagre está pronto, mas porque você não separa um tempo de consagração, você não gera isso em consagração, você não acessa. Está pertinho, está ali, você vê a terra prometida, mas você não acessa porque você não se consagrou. Seu milagre, ele está pronto. Entre num período de consagração. 6º benefício de uma consagração, te fará mais forte. O sacerdote tinha que ir para frente da tenda, e eles tinham que ficar ali, separado de todos e de todos. Ficava em silêncio, introspectivo, cuidando do que saía da boca,
cuidando do que passava pela sua mente. Quem sabe você pode fazer um tempo de consagração, ficar 10 dias sem Netflix, ficar um mês sem tomar refrigerante, ficar 10 dias sem falar mal de ninguém. No dia desse eu estava numa sala de ativação e eu tinha que liberar a profecia para uma pessoa. E eu fiquei pensando, Deus, o que eu vou falar dessa pessoa? Só que eu não vi a pessoa, era uma foto da pessoa, só que a pessoa não aparecia para mim, ela estava virada assim, virada as costas, assim, eu não via a foto da pessoa. Falei, Cláudio, eu quero que você entregue uma palavra profética para essa pessoa. Deus, o que eu falo para essa pessoa? Assim, você vai viver muito tempo. Deus está dando a graça para que tudo que você toca seja favorecido por Ele. Não esqueça que você é de Deus e você é guiado por Deus. A pessoa do outro lado falou assim, muito bem, Cláudio, que coisa boa que você falou. Ela virou a foto. E quando a pessoa virou a foto, era o nosso presidente. Foi essa a reação que eu tive. Mas nós precisamos fazer um jejum de não falar mal de ninguém. Ai, Deus. Faça um jejum. Faça um jejum de palavras que não denotam falta de fé. Faça um jejum de palavras de gratidão. Um tempo de consagração para levar você a outro nível. Sabe, Jesus ficou 40 dias, Moisés ficou 40 dias, Daniel jejuou 21 dias, Esther jejuou por um tempo, e nós precisamos de tempos de estação, nós precisamos desses tempos, dessas estações de jejum, de oração, para Deus providenciar uma mudança na nossa vida, para a gente encontrar luz no nosso caminho, para a gente destravar coisas que estão travadas na nossa vida. Sabe? Daniel escolheu se abster de comida. Comida é um nutriente. Daniel se absteve de tomar o vinho da mesa do rei, que é a alegria deste mundo. E ele disse assim, compare. Você vai me alimentar só com legumes e água, mas me compare depois. Faça um teste, faça uma semana de consagração, 10 dias de consagração, depois você compare a sua vida antes e depois da consagração. Você terá os resultados. Porque um tempo de consagração vai te fazer mais forte, mais atento, mais saudável, mais emocionalmente estável, mais pronto para as oportunidades, mais pronto para cuidar das coisas de Deus e cuidar da sua família. Existe uma reação em cadeia quando você separa um tempo de consagração. Lá na minha casa, quando eu tenho um tempo de consagração como esse, até as meninas aqui, elas sentem a reação em cadeia que acontece. Geralmente, tenha um tempo de consagração. Um tempo de consagração. Sétimo, estou terminando já. Um tempo de consagração te dá a oportunidade de subir de nível. Então, aqui você vai ver que Daniel foi colocado como sápatras, um administrador, um primeiro-ministro. Oitavo, o benefício de um tempo de consagração. Destrava a sua inteligência, sua sabedoria, sua capacidade de pensar. O texto diz assim que o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável. Ninguém comparável. Olha só, nada do que está na Bíblia é por acaso. A Bíblia diz que Daniel, ele ficou comendo legumes por 10 dias. Depois, quando ele é consultado pelo rei, o rei diz assim, que a sabedoria que Daniel e os seus amigos tinham eram 10 vezes mais do que todos os sábios da Babilônia. 10 dias de jejum ou 10 dias de consagração, 10 vezes mais sábio do que todos os sábios daquela época. É isso que Deus faz na nossa vida. Vamos ficar em pé. Vamos terminar esse momento com Deus.
Tem pessoas aqui que estão passando por um momento muito difícil, dificuldades grandes. Separe um tempo de consagração para Deus. Às vezes você separa um tempo de consagração e o que você vê são pequenos sinais. A Bíblia diz que Elias, ele tirou um tempo de consagração. E ele falou para o seu servo 7 vezes: vai lá fora, vê se vem vindo uma chuva. O servo foi e falou assim: não tem nada. Daqui a pouco o servo foi de novo, voltou e falou: não tem nada. Na 7ª vez, o servo falou assim para Elias: eu vejo uma pequena nuvem. Ela é do tamanho da mão de um homem. Um tempo de consagração, um pequeno sinal, já é um sinal de que vai vir uma chuva abundante. Pegue esse restinho de dias que tem do fim do ano. Separe uns dias ou separe umas horas. Se propõe a fazer um tempo de consagração. Nós estamos mudando de ano, irmãos. Todas as vezes que você muda de status, todas as vezes que você muda de ano, você é solteiro, se casou, você se casou, agora você tem filho, você tem filho, agora você se tornou um avô, uma avó. Toda mudança que acontece na nossa vida, nós precisaríamos ter essa sensibilidade de separar um tempo de consagração, para a gente poder entender, ler melhor a próxima estação. 2025, já há muitos anos, pessoas no mundo inteiro vêm falando que vai haver uma transferência de riqueza para as mãos dos filhos de Deus. Já por muitos anos, pessoas do mundo inteiro vêm dizendo que Deus vai dar proeminência para os filhos dele. E eu acredito poderosamente nisso, irmãos. Eu acredito grandemente nisso. Que nós estamos entrando num tempo, numa nova estação. Aliás, essa estação, essa nova era começou já há alguns anos atrás, onde os filhos de Deus estão sendo preparados para serem alçados, colocados para cima, em todas as áreas. Daniel precisou, para alcançar esse lugar, um tempo de consagração. Deus está pedindo para você hoje um tempo de consagração. Um tempo de consagração. Você vai se abster de algo pequeno para alcançar algo grande. Você vai se sacrificar por alguns dias para ter 365 dias acompanhados pela benevolência de Deus. Deus destravando, Deus se movendo, Deus trazendo você para frente da fila. Deus dizendo assim: você é confiável, eu posso realizar coisas grandes e poderosas com você. Um tempo de consagração. Feche os seus olhos. Se você entende que Deus está pedindo isso para você, qual a resposta que você dará a Deus? Qual a decisão? Um tempo de consagração para mudar uma estação. Diga para Deus: eu estou disposto, Deus. Eu estou disposto a sacrificar, eu estou disposto a separar um tempo para me conectar melhor com o Senhor. Vou dedicar esse tempo somente para te ouvir, para te engrandecer, para o Senhor mudar minha história, para o Senhor destravar minha vida, para o Senhor me dar clareza, para o Senhor me dar, assim, energia, sabedoria. Daniel, 10 vezes mais. Deus quer entregar para você 10 vezes mais por um pequeno tempo de consagração. Deus, nessa noite eu abençoo os teus filhos. Sei que tua palavra fala conosco nessa noite. Nós ouvimos o teu querer e estamos nos preparando, Deus, para um tempo de consagração na nossa vida, para viver um novo tempo em 2025, para que coisas no próximo ano sejam destravadas, ó Deus, os nossos caminhos sejam aplainados, a gente seja considerado pelos homens e pelo Senhor como pessoas confiáveis, como pessoas que podem depositar muitas coisas em nossas mãos: riqueza, expertise, habilidade, sabedoria, discernimento. Mas o nosso coração
enquanto estivermos aqui na Babilônia, sempre estará na Nova Jerusalém, sempre estará em ti. Abençoa o teu povo nessa noite, com uma semana de consagração, com uma semana de bênção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.